Você falou do caso Master, então vamos chegar nesse BO gigantesco para a República, o maior escândalo financeiro da história do país. E aí, eu só quero relembrar para vocês que é um assunto que já é grande, mas nos últimos dias nós vimos também vários outros acréscimos em relação a esse assunto, que eu vou mostrar para vocês aqui no telão. Alguns que nós já... E aí, para emendar a pergunta para a Clarissa, alguns que nós já tratamos, já expusemos, outros que a gente vem a tratar mais em detalhes. Mas, por exemplo, Tribunal dos Estados Unidos autorizou rastreio de bens do Banco Master no exterior. Escritório de Mulher de Moraes recebeu 80 milhões de reais. Eu estou citando só os destaques desta semana, quase como se fosse uma retrô da semana para ouvir nesta sexta-feira a Clarissa. Escritório de Mulher de Moraes recebeu 80 milhões do Master, dados da Receita Federal referentes a 24 e 25. Ex-chefe de regulação da autoridade monetária recebeu 3 milhões do Master, aponta a Receita. Master declarou pagamentos a Michel Temer, Lewandowski, Manteiga e ACM Neto. E não parem, ex-secretário de Bolsonaro recebeu 3,8 milhões para defender Vorcaro e Master pagou ao menos 300 milhões a advogados. Em 2025, mostram documentos. Isso aqui, Clarissa, eu só fiz um breve resumo dos últimos dias. Como é que esse assunto está pegando dentro do Planalto, dentro do governo, né? De que maneira o Planalto tem buscado um movimento de contenção de danos? Qual a estratégia para poder desviar do grande problema que ainda é o Banco Master? Pois é, Elisa, diferentemente do que está acontecendo na crise do INSS, a leitura no Palácio do Planalto sobre o caso Master é totalmente diferente. Ali, a avaliação é de que realmente já foi feito um estrago grande, significativo, principalmente por conta do momento em que isso tudo está vindo à tona com a largada da corrida presidencial. Tem a leitura inegável ali de que acabou esbarrando, respingando no governo federal essa crise, apesar de os aliados do presidente Lula fazerem questão de ressaltar que esse é um escândalo, nas palavras de um interlocutor do presidente Lula, que não pertence ao governo, que é algo que não deveria ser visto como uma crise do governo federal. Ainda assim, tem sim o entendimento de que isso acabou esbarrando na popularidade do governo, na imagem do presidente Lula, em um momento muito determinante que é essa largada da disputa. Então, o que está sendo desenhado nos bastidores? Uma espécie de plano de contenção de danos. Tem a avaliação de que é preciso blindar o presidente Lula, pelo menos no decorrer aí do período mais próximo agora, no curto prazo. Por quê? A avaliação de algumas pessoas com as quais eu falei é a de que, com o avanço da delação de Daniel Vorcaro, a tendência é que o escândalo acabe se desviando para outras figuras, como, por exemplo, para o Centrão, políticos do Centrão, até mesmo políticos situados no campo da direita, até como a gente tem visto com vazamento de informações agora no decorrer dos últimos dias sobre pagamentos feitos a vários políticos pelo Banco Master ou empresas ligadas à instituição de Daniel Vorcaro. Então, dentro desse contexto, a ideia é que com o passar do tempo, a tendência é que esse caso se afaste do Palácio do Planalto, mas até lá é preciso proteger o presidente Lula. E dentro desse plano de blindagem, Elisa, a gente vê, por exemplo, um movimento para tentar descolar o presidente Lula de todos os agentes que tenham envolvimento com o caso. Inclusive, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes. Isso já ficou evidente nessa entrevista que o presidente Lula concedeu nesta semana, onde ele disse que orientou, que recomendou ali ao ministro Alexandre de Moraes que se declarasse impedido de avaliar ali o caso Master, disse aquela frase que é bastante emblemática, bastante forte, de que o ministro do Supremo não pode querer ficar milionário. Então, tudo isso vem dentro do bojo de uma estratégia mais ampla para proteger o presidente e o governo federal desse acirramento, desse agravamento da crise do caso Master. Isso passa também por um alinhamento de discursos em toda a gestão petista. Então, a ordem todo mundo tem que dialogar na mesma linha, seguir o mesmo rumo na forma como o governo vai se posicionar em relação a esse caso, esperando isso acabar desviando, na avaliação otimista
de integrantes ali do governo petista, desviando para outros setores do espectro político. É porque é incrível esse assunto, que parece que quanto mais assim vai cavucando, mais aparecem nomes, né, Clarissa? Mais aparecem números. Uma das matérias que eu citei antes diz repasses milionários a importantes nomes da política brasileira. Então, o ex-presidente Michel Temer, o escritório de advocacia recebeu 10 milhões. O ex-presidente afirmou que o escritório da advocacia foi contratado para uma atividade jurídica de mediação e contesta o valor, dizendo, não foram 10 milhões, foram 7 milhões e meio. E aí, nós temos ali, no terceiro parágrafo, Banco Master também pagou 14 milhões a Polaris Consultoria, de propriedade do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. O escritório de advocacia de Lewandowski, por sua vez, recebeu 6 milhões aproximadamente em depósitos iniciados em novembro de 23. A banca pertence à família do ex-ministro do Supremo e ele deixou a sociedade em janeiro de 24, pouco antes de assumir o Ministério da Justiça. Então você vê ali um nome sensível, por isso corrobora com o que a Clarissa está dizendo para a gente, né? O governo lidando com isso. Assim como, deixa eu voltar um pouquinho aqui para o estúdio para eu mudar. Para eu poder mudar a página, aí, maravilhoso, Nicolas, nosso diretor de TV. Pronto, mudei, já coloquei outra. Assim como o primeiro parágrafo. Olha lá. Também foi informado a Receita repasses de 12 milhões à empresa de Boni Bonilha, casada com o enteado de Jacques Wagner, senador da República, senador pelo PT. Aí, continua, a esposa de Moraes, 80 milhões. O ex-ministro da Fazenda, do governo Michel Temer e ex-presidente da Autoridade Monetária, Henrique Meirelles, também por serviços prestados. Aí tem aqui do Grupo Massa, que tem as explicações também do Grupo Massa. Mas eu quero chegar, cadê aqui, só para encerrar. Os dois principais nomes do União Brasil, partido político, também constam nos dados da Receita. O vice-presidente da legenda e pré-candidato a governo da Bahia, ACM Neto, recebeu 5 milhões do Banco Master, por meio de uma consultoria, prestou serviço. Todo mundo, né? Vamos ver como cada um vai se defender. Já o presidente da sigla, Antônio Rueda, recebeu 6 milhões, também do Banco Master. Então, assim, gente, tu quer um dinheiro pulverizado? É o que tu tens com essa informação toda, né, Clarice? E aí o governo vendo como é que lida ali com aquilo que diz respeito ao quadrado dele. Também o Fábio Van Garten, que recebeu 3 milhões e 800 mil. E aí também tem aqui a resposta de Fábio Weingarten. É isso, Elisa. A leitura do Palácio do Planalto é justamente que a tendência é que ou mais nomes apareçam dentro desse perfil dos que surgiram aí ao longo dos últimos dias com esses pagamentos e acabem desviando a atenção. E assim, o caso Master poderia se distanciar um pouco do Palácio do Planalto, evitando essa necessidade tão intensa de uma operação ali de contenção de danos centrada na figura do presidente Lula.